aí, galera? Tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um episódio do Sindipod e hoje eu recebo para bater um papo a Lucimara Malaquias, que é secretária-geral aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região e representante do sindicato na mesa das financeiras. E também o Jair Alves, coordenador da mesa das financeiras e secretário de formação da FETEC São Paulo. Oi, Lucimara. Oi, Jair. Cumprimenta a galera aí. Oi, Érica. Oi, Jair. Oi a todos os nossos telespectadores. Bem-vindos. Boa tarde a todos e a todas. Érica, Lucimara, prazer estar aqui. Show. Bora lá. A conversa de hoje é o seguinte. O Sindicato dos Bancários, ele é Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Os financiários são uma espécie de primo-irmão dos bancários. A gente vai conversar sobre isso agora, sobre a campanha deles e como é que começou. Na verdade, a campanha dos financiários começa antes das dos bancários, né? E aí, só para dar uma introdução aqui na conversa e passar para vocês, para a gente começar os esclarecimentos e as dúvidas e tudo mais. Então, assim, a campanha nacional dos financiários foi encerrada no dia 7 de outubro, quando aconteceu a Assembleia Online e aqui na nossa base de São Paulo o acordo foi aprovado com 76,4% dos votos. No dia 10 aconteceu a assinatura desse acordo e a convenção coletiva de trabalho já está valendo, está em vigor. Como é que foi esse processo negocial e os resultados que vocês destacariam? Na verdade, eu queria que vocês começassem explicando quando a campanha começou. Eu passo para o Jair e depois a Lucimara complementa. E depois a gente inverte. Vai, coordenador. A nossa campanha se iniciou após uma conferência, né? Onde fizemos essa conferência na Contraf. Que mês foi isso? Em abril. Com todos os sindicatos, né, presentes. Tiramos uma pauta e entregamos, no início de maio, essa pauta junto à CREF e à FENACREF. A CREF é a Associação de Crédito Nacional e a FENACREF é o sindicato patronal, por isso que as duas entidades são juntas. Entregamos a pauta e iniciamos já tirando um calendário de negociação, né? Nós tivemos aí 12 mesas de negociações, né? Onde fechamos no início aí de outubro, né? Foi a última mesa e foi um processo, acho que quem acompanha a campanha salarial das financeiras, né, ela chega num momento que se inicia, mas há um travamento na mesa, né? E isso devido que se casa ali com a campanha dos bancários, né? Mas essa campanha nós tivemos 12 mesas, você tem ideia, 12 mesas de negociações, mas tiramos uns avanços e umas mudanças, né, onde se julgamos que foi necessária, né, por parte do patronato da FENACREF e da coordenação e do grupo de financeiras da Contraf, onde nós propusemos a mudança da data, mudamos a data de negociação, passando de junho para outubro, né? E por quê? Porque nós dialogamos, conversamos que sempre teve a interferência da mesa da FENABAN, a FENACREF, né? Isso em algum momento ajudava, em algum momento atrapalhava. E esse ano atrapalhou mais ainda, né? Então, tiramos nesse consenso de mudar a data da campanha salarial das financeiras. A partir de 2026, a campanha passa a ser a negociações e a data ser em outubro, né? Julgamos que vai ser melhor, porque não vamos ter interferência dos bancos, né? Mesmo os bancos presentes na mesa, e porque a própria categoria já estava reclamando muito você abre uma campanha em junho e vai fechar lá em setembro e outubro, 4 meses, 5 meses. E isso a gente já vinha percebendo. E partiu deles também, né, essa proposta de discutir, né? Então, foi um fato assim, importante, novo. Nós vamos saber, lá em 26 de outubro, né, se valeu a pena ou não, né? Mas eu acredito que sim, né? E no fechamento da campanha foi que nós, né, tiramos aí, foi uma boa campanha em termos de... E esse ano nós tivemos vários atores dentro da campanha importante também, né? Calma aí que a gente fala sobre isso. Então, acho que a campanha se deu, né? Eu
estou nisso aí há mais de 15 anos que eu negocio aí com as financeiras, né? E esse ano teve uma mudança importante do lado deles. Eles procuraram se profissionalizar melhor agora, a FENACREF. Tem 2 negociadores na mesa para negociar. Participação das financeiras, os bancos continuam participando do processo também, né? Calma que eu vou perguntar sobre isso também. Não antecipa. O processo está bem e a campanha foi boa, tá? Valeu a pena. E, Lucimara, quais resultados vocês destacariam? Que foi ponto muito positivo, que vale a pena destacar. Eu quero falar de 3 pontos que eu acho que merece o olhar dos financiários nesse momento. Primeiro, que um processo negocial e a negociação coletiva em si, ela não se dá só durante uma campanha, né? Então, ela não inicia exatamente em abril e se conclui lá ao final da Assembleia, em outubro. Isso aqui a gente está falando de um processo de renovação de acordo coletivo específico com cláusulas específicas. Mas é importante ressaltar que a Contraf, o Sindicato Bancário de São Paulo, o Movimento Sindical Bancário, entende que a negociação coletiva ela é um processo dinâmico e permanente. Então, a todo momento, a gente mantém diálogo, seja com a CREF, seja com a FENACREF, seja individualmente com as financeiras no dia a dia para tratar as condições de trabalho desses trabalhadores. Então, um problema aciona essas entidades, né? Exatamente. Então, ao concluir uma renovação de acordo, o processo não se estanca ali, né? Não se acaba o diálogo com essas empresas. Muito pelo contrário, ali eu diria que é quase que um pontapé inicial, porque agora a gente vai ter que ver o cumprimento desse acordo, se ele dá conta da realidade das pessoas, que muda a todo momento, e o que a gente pode melhorar, inclusive, no próximo acordo coletivo. O segundo ponto, que eu acho que é extremamente importante a gente destacar, que nessa campanha em específico, as cláusulas de combate ao assédio moral e ao assédio sexual deixa de precisar de uma adesão à parte. Então, a partir do momento que uma financeira assinou esse acordo coletivo representado pela ACREF, ela já está fazendo a adesão à cláusula de prevenção e combate ao assédio moral e ao assédio sexual dentro das empresas. Isso é um grande avanço. Isso significa que agora a gente tem um canal oficial referendado, validado, que será respeitado por todas as financeiras que seguem esse acordo. O terceiro ponto que eu destacaria é a questão do rosto do financiário, que eu acho que a gente pode até falar sobre isso mais para frente, com mais detalhes aqui ao longo da nossa conversa, mas isso é algo imprescindível para nós, porque ele norteia o processo negocial e ele indica para o movimento sindical aonde exatamente estão as lacunas e aonde a gente precisa olhar. Se tem ou não contratação de PCDs, negros, negras, o público LGBTQIAPN, como que estão as condições de trabalho desses públicos específicos, como que está, por exemplo, o empoderamento das mulheres, a gestão, enfim, esse mapa a gente consegue mais detalhes e mais informações que em anos anteriores nós não tínhamos, porque ao contrário dos bancos, as financeiras não têm obrigação legal de, por exemplo, publicar balanço, publicar dados aí sobre a sua organização funcional. Então, às vezes, a gente, no meio de um processo, ficou tateando essas informações. Então, eu acho que esse é um grande destaque que vai valorizar e enriquecer muito os próximos acordos coletivos com as financeiras. Então, demorou, mas andou bem a campanha, né? Sim. Agora, sim, eu queria fazer uma pergunta que está fora do roteiro. Então, quem escreveu o roteiro me perdoe, eu vou... porque como sindicato dos bancários e financiários, então, assim, o bancário que está assistindo, ele está assim, ó, quem que é o financiário? Quem que é essa galera? Porque o bancário a gente sabe exatamente onde eles estão, né? Então, tem a galera nas agências, nos departamentos. O sistema financeiro, no caso dos bancários, ele é muito bem desenhado, né? 170 bancos, aquela coisa lá da mesa da Contraf e tudo mais, da mesa do Comando Nacional, enfim. Para os bancários, a organização é bastante bem definida, né? E a dos financiários? Onde é que estão os financiários? Tá. Quem é essa galera? Onde é que eles estão? Os financiários são o quê? Os financiários é uma lacuna dos bancos. O povo da Renner Então, assim, é financiário? São financiários. Por quê? O que faz o meu cartão da Renner? Eu tenho um cartão da Renner. É financiário? É um ponto que você colocou, que a gente faz essa discussão do ramo financeiro. O que é o ramo financeiro? Sim. Né? O que é ramo financeiro?
Ramo financeiro é aquele trabalhador que trabalha lá no Carrefour, na Renner, Riachuelo, Pernambucana, que trabalha ali com análise de crédito, que faz o seu cartão. Ele, por direito... Quem disse eu tenho ou não direito a ter um cartão é um financiário. Ele que vai dar meu cartão ou não? Ele é um financiário, mas ele não está como financiário, ele está como comerciário. E as financeiras, você puxar a história das financeiras lá atrás, é o quê? Tem o banco e aí você pega o quê? Lacuna social, né? Você pega isso de clientela. Então, os bancos, para expulsar, vamos supor, os pobres das agências, aquele coitado que não consegue ter um crédito dentro da sua lacuna, né, do Bradesco, Santander, desses bancos, o que eles acabaram fazendo? Para não perder totalmente esse povo, criaram as financeiras, criaram um braço direito deles para manter, né, o seu vínculo e o seu lucro. Então, quer dizer, o João, ele entra numa agência do Itaú, ele não tem condições de pegar um empréstimo pelas condições que ele tem, pelo salário dele e pela taxa que é bem menor. O que o banco faz? O banco empurra ele para essas financeiras, é onde a taxa é o dobro, né? O juro é altíssimo, as condições de pagamento é de 18, 12, 24 meses, né? Então, as financeiras começou a nascer a partir do momento que o banco começou a tirar a classe média baixa de dentro das agências, né? E jogou para fora. Então, as financeiras é uma lacuna de várias empresas. E hoje, ele está bem explicativo, está bem aberto esse leque de financeiras, né? Hoje você tem o Carrefour, que tem o seu banco, tem a sua financeira, o Pão de Açúcar, as lojas Renner, Riachuelo, Pernambucana, todas elas têm financeiras, né? É onde eles conseguem se manter ali, né, os seus lucros, a sua clientela, e muitas vezes eles utilizam essas financeiras na frente até para ganhar dinheiro. Porque a carteira que eles conseguem fazer de clientes, uma hora chama a atenção de algum grande banco. E nós temos exemplo aqui de anos e anos que muitos bancos aí compraram essas financeiras que vinha do comércio, que vinha... Hoje, as montadoras que tinham seus próprios bancos, já é difícil você achar uma montadora que tem os seus bancos ainda. Porque foram tudo adquirido pelos grandes bancos, que era as financeiras. É uma carteira já pronta, o banco vai lá, só compra, coloca o seu nome e ele compra uma carteira cheia de cliente, cheia de crédito. Agora tá. Lucimara, se os financiários trabalham nessas empresas aí que o Jair estava listando, Carrefour, Pernambucanas, Renner, Crefisa, por que os representantes dos bancos estão lá na mesa da FENACREF? Explica isso aí pra gente. Porque os bancos também têm financeiras dentro dos seus grupos econômicos. Então, o Santander tem a Aimoré, tem a financeira do Bradesco, tem a financeira do Itaú. Enfim, os bancos eles vão diversificando para vender praticamente o mesmo produto, que ele vai segmentando os clientes em eixos diferentes. Que esse é um grande problema do sistema financeiro hoje, a tentativa de fragmentação dos trabalhadores. Então, no entendimento do movimento sindical, deveriam ser todos bancários. Sim. Ou, ainda que não fossem bancários, estivessem todos sujeitos à convenção coletiva de trabalho dos bancários. Ainda não chegamos nesse ponto e essa é a grande luta que a gente está travando e vamos envolver governo e outras frentes nessa discussão do que é o KNAI, do que é a função de cada trabalhador e aonde exatamente eles estão. No nosso entendimento, o trabalhador no sistema financeiro deve estar dentro do mesmo acordo coletivo nacional. E é por isso que atrasou tanto a campanha dos financiários, porque quando começou a campanha dos bancários... Os bancos vão para a FENABAN. Vocês estão vendo, gente? E um fica esperando o outro para ver quem dá mais, quem dá menos, onde eles apertam mais, onde dificulta menos. Por isso que é extremamente importante a gente fazer uma discussão conjunta, ampla, está todo mundo no mesmo barco, para que lado a gente vai? Certo. Fora da pauta ainda, só tenho mais uma questão.
Por isso que foi um grande acerto vocês mudarem a data do início da mesa, porque agora, né? Então, eu acho que toda mudança precisa de verificação. Então, nós mudamos com essa intenção de não criar esse espelhamento e que os bancos não esperem, por exemplo, postergue a negociação dos financiários, faça as pausas para esperar a conclusão da FENABAN. A ideia é que um não tenha que esperar o outro, porque são processos diferentes. E vocês definiram a nova database, 1º de outubro? Isso, 1º de outubro. Inclusive, nesse ano, como houve esse atraso, né, foram aí 6 meses de processo negocial, as empresas terão que pagar até outubro essa diferença para compensar o atraso. Perfeito. Agora vamos voltar para o roteiro. Ora. Mesmo tendo uma database diferente, muitas vezes no decorrer da campanha dos financiários acaba coincidindo com a campanha dos bancários, como aconteceu justamente esse ano. Quais as diferenças que vocês observam entre as duas campanhas? E seria bacana já vocês explicarem quem que é o Coletivo Nacional dos Financiários e a FENACREF. Agora eu começo com a Lu e depois passo para o Jair. O coletivo nacional aí que faz essas discussões, vamos dizer assim, é o comandinho das financeiras. Então, certo. Tem lá um representante de cada federação, né, dos bancários, dos financiários. E você é representante da FETEC São Paulo. E, no caso, eu represento o Sindicato de São Paulo. certo. Porque nesta composição, a gente divide um representante da Federação de São Paulo, que, no caso, é a Ana Lúcia, secretária-geral de lá. E uma representante, que, no caso, sou eu, por estar na Secretaria-Geral nesse momento, representando o Sindicato de São Paulo. Então, tem uma representação das federações e dos maiores sindicatos de bancários e financiários do país. É espelhadinho, né? Igualzinho do Comando Nacional dos Bancários. Isso. E a FENACREF? Você, na sua primeira resposta, você até falou que agora mudou os negociadores e tal. Conta um pouco da composição da FENACREF, Jair, por favor. A CREF, que é a Associação Brasileira de Crédito no Brasil, ela é a associação, é a CREF. A FENACREF, que é a mesma coisa, temos a FEBRABAN e temos a FENABAN. Certo. A FENABAN é o sindicato patronal. Isso. E a FENACREF é o sindicato patronal, onde ela agloba todas financeiras, né, na mesa de negociação, todas financeiras, agloba na mesa de negociação. Acontece. E esse ano teve uma mudança importante ali, porque o doutor Espina, que era um negociador há década, né, há década dentro da FENACREF, ele saiu e foi contratado 2 profissionais do mercado. Que são ex-bancários também, seu Marco Aurélio e o Romualdo. Eles passaram a ser os negociadores e nos confirmaram agora que eles continuarão até a campanha de 2026 também. E o doutor Espina aposentou-se. E o doutor Espina está no conselho da FENACREF ainda. Então, tá. A FENACREF, ela representa todas as financeiras. E é importante frisar aqui, né, porque a nossa CCT, né, e pela FENACREF, ela agloba apenas 5 estados. Né? 5 estados, onde eles têm a representatividade, que é São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e uma parte de Minas Gerais e Ceará. Né? Então, e junto, né, nós estamos junto com a FENACREF aí, de expandir, né, a FENACREF para os outros estados também. Mas os demais estados, depois desse acordo assinado, seguem? Segue porque, sim, a financeira, mesmo que ela esteja com a sede aqui em São Paulo, ou um desses 5 estados que eu falei, se ela tem uma filial em Salvador, uma filial no Piauí, aonde esteja, ela acaba seguindo o acordo maior e o melhor. Então, acaba pagando pelo nosso acordo, pela FENACREF. Então, esse funcionário estará coberto pelo nosso acordo. Né? Mas também é uma discussão que a gente vem fazendo na mesa com eles, tá? De reorganizar, né, de ampliar essa CCT da FENACREF para o Brasil inteiro. Então, é um trabalho aí que nós vamos ter durante esses 2 anos, né, de trazer outros estados para dentro da convenção, trazer outras entidades sindicais para dentro da convenção das financeiras também, né, que é importante. E eu já estou em conversa com as 2 federações aí, né, discutindo isso, e isso está tudo dentro do ramo financeiro. Então, a FENACREF, ela
é o sindicato patronal das financeiras. Certo. Então, esclarecimentos feitos, bora falar de dinheiro. Dinheiro deles, no caso, né? Já gastaram a PLR de vocês, falando nisso? Eu tenho feito essa pergunta para todo mundo. A minha eu já gastei, gente, já está encaminhada. Não, tá encaminhada, você não gastou, tá prometida, tá jurada. Tá encaminhada, já tem o objetivo. E você, Jair? A minha já está na minha casa, estou reformando meu telhado. Então já mandou ver. Já. Eu preciso comprar uma máquina de lavar. O problema é que o dinheiro está acabando e eu não compro a máquina. Olha, mas enfim. melhor comprar logo. Eu tô falando dessa máquina de lavar em tudo que é episódio, né, gente? Quando eu comprar, eu aviso no próximo. Então, bora falar da PLR deles, né? Dessa galera, dos financiários. Para 2024, a regra de pagamento permanece inalterada, mas tem uma promessa, né? Vai ser criada uma comissão paritária em até 60 dias, aqui segundo o meu roteiro, após a assinatura do acordo, com conclusão até abril de 25. E o objetivo dessa comissão é apresentar propostas para eventuais mudanças na PLR a partir de 25. Tem alguma coisa que vocês podem antecipar para a gente sobre essa comissão e as mudanças? Aí você fala um pouquinho do geral e a Lu depois fala do que a gente aqui no sindicato defende. Acho que na mesa de negociação esse foi um dos pontos chave travado. Que travou tudo, o bagulho. bagulho. Travou até a último minuto antes de assinar. Ele estava acertando isso, por quê? Não é de agora que eles vêm com essa proposta de mudar a PLR. Porque Imagino que para pior. Para pior, porque a PLR das financeiras, diferente dos bancários, ela não tem teto. Né? Se você pegar a convenção dos bancários PLR, ela tem um teto estipulado. Ninguém pode ganhar mais do que está estipulado, acho que para esse ano foi para 35 ou 38 mil. Né? Depende, se você for do Banco do Brasil, seu teto são 7 salários. Mas não passa do teto estipulado pela convenção bancária. Nas financeiras, não tem teto na PLR. Quer dizer que não um funcionário ali, um analista, né, um caixa, vai ganhar 40, 50 mil dentro de PLR, dentro das financeiras. Mas eles utilizavam, muitas vezes, os próprios bancos utilizavam essa cláusula da PLR, muitas vezes, porque ele não podia pagar o que ele queria para um diretor dentro da CCT dos bancários, ele utilizava a cláusula da PLR das financeiras para pagar, porque não tinha teto. Então, o cara podia ganhar 50, 100 mil. E as financeiras começaram a perceber o quê? Como a Lucimara frisou. Eles não são obrigados a divulgar os balanços. Então, fica difícil você saber se uma financeira deu lucro ou não. Qual o lucro que ela deu, qual o montante que ela está destinando a pagar a PLR. Então, muitas vezes, eles veio para a mesa falando, meu lucro que eu tenho, a cláusula da PLR consome 20%, 30% do lucro. E isso não é de agora, isso aí já é de anos que eles vêm querer fazer esse debate, e todo ano a gente vai na mesa e fala, concordamos, não somos contra mudar, mas para mudar, nós temos que ter informações. Que informações? O balanço, número de funcionário, folha de pagamento. Embora a estrutura negocial seja espelhada, tem uma desigualdade aí de condições, né? Porque, assim, pensando na negociação dos bancários, a gente tem acesso, Diese estuda. Então, assim, o pessoal vai para a mesa muito municiado, com muito número do lado de lá, né? Para poder fazer as reivindicações corretamente, né? Então, a PLR, todo ano eles vinham com essa proposta. E a proposta deles esse ano foi o quê? Nossa proposta de PLR é 5% de distribuição do lucro, com teto de 1.800, né, e dava 1,8 de salário, desde a primeira negociação que nós colocamos na mesa, não aceitamos essa discussão. Só aceitamos essa discussão a partir do momento que vocês vierem para a mesa com informações, com balanço, com número de funcionários, com faixas salariais, né? E aí as empresas, principalmente as empresas, por quê? Eles falam que são as pequenas empresas, mas nunca falam quem são as empresas. Né? Quem são as empresas? Então, foi até o último momento, nós batemos firme, falando, PLR nós não aceitamos, só aceitamos em uma condições. Manter como está, agora, de 24, para fazer o pagamento, e, se vocês quiserem, toparem, nós vamos criar uma comissão paritária,
para discutir um novo modelo de PLR dentro das financeiras. E frisando o quê? Não chegando no consenso, fica o modelo que está. Mas eu acredito que dessa vez eles vão levar a sério essa discussão de PLR, porque eles viram que da primeira reunião que eles frisaram isso, nós conseguimos manter a PLR intacta, como está, e se não conseguimos fechar, nós também vai continuar no modelo. Como nós, até o último momento, não abrimos mão, né, porque não é de agora que eles... Todas as campanhas eles vêm falando de PLR. Queremos mudar o modelo de PLR. E o interesse é deles. Então, foi muito importante conseguir manter a PLR dos financiários como está. Sim. Agora, vamos sentar, né, após 60 dias, fazer essa composição e vamos fazer esse estudo para se chegar no modelo ideal aí, não só para os financiários, como para as empresas, que nós entendemos, porque tem muitas empresas financeiras pequenas e a administração é familiar também ainda, né? Então, tem esse problema a nível Brasil também. Uhum. Ô, Lucimara, então, assim, a parte boa de fazer essa comissão paritária agora é que é sem a pressão de um acordo que precisa ser fechado, de trabalhadores que precisam ter acesso aos seus direitos, né? Então, assim, agora com a CCT assinada, a pressão diminui um pouco, né? Que mudanças que a gente defende? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro, acho que você ressaltou bem essa questão do fechou o acordo, agora toca a vida, né? Então, o propósito, o objetivo da gente assinar um acordo é garantir os direitos. Então, primeiro, a gente garante o guarda-chuva, aquilo que é de mais valioso para nós, e deixa para discutir as questões que são mais complexas, que levam mais tempo e que, nesse caso específico, demanda de mais informações e análises complexas, para a gente fazer isso com um pouco mais de tempo, sem esse desespero de perder um acordo coletivo. Então, já podemos dizer que uma das premissas que a gente defende para mexer nisso é ter acesso aos dados do lado de lá, né? Imagino. Exatamente. Então, como o Jair explicou, na prática, o que eles estavam querendo impor para nós, já nesta campanha, seria uma redução do valor pago a título de PLR, que, em média, no ano anterior, em 2023 e 2022, os financiários receberam em média de 2,4 salários. Neste ano, eles já queriam, na primeira mesa, impor uma redução aí de, no máximo, 1,8 salários. Então, ali já nos primeiros momentos, a gente já estabeleceu que não seria possível fazer essa redução. Se discutir PLR é algo tão importante para as financeiras e principalmente porque há uma discrepância muito grande entre elas. Então, você tem o Nubank, né, que é uma tremenda financeira, e você tem outras empresas que são, de fato, familiares, que às vezes empregam 10 trabalhadores, às vezes menos do que isso, e que seguem o mesmo acordo. Então, tem uma certa desproporcionalidade entre elas. Então, do lado patronal, é urgente discutir essa questão da PLR, olhando para tudo isso. E do lado dos trabalhadores, é urgente que a gente tenha acesso às informações das empresas, né? Aquilo que mais nos interessa em termos de resultado, de empregabilidade, de rotatividade, de várias outras questões. Então, eu acho que nós chegamos aqui talvez no ponto alto desse podcast, que é explicar para os trabalhadores, afinal, né, o que me interessa estar num ramo que tem uma negociação coletiva, que tem um coletivo, que tem um sindicato que senta e faz as discussões para mim. É exatamente isso, é estabelecer essa correlação de força de dizer, eu só vou discutir o que você quer se você discutir o que eu quero. E estabelecer essa correlação de força, você precisa ter uma organização. E a gente só faz coletivamente. Uma entidade sindical que dá essa força e estabelece essa relação que individualmente os trabalhadores não conseguiriam. Então, as empresas, por exemplo, que não seguem um acordo coletivo, que não assinam um acordo coletivo, esse ano eu vou mexer na participação dos lucros, porque o meu lucro não foi tão bom, ou eu tenho outras prioridades, ele vai lá, mexe, reduz. E um abraço. O trabalhador não tem para quem reclamar. Então, quando você tem um processo de organização, quando você tem uma entidade de peso, que é o Movimento Sindical Bancário, reconhecido internacionalmente, estabelece essa frente. Daqui você não passa,
né? Até aqui a gente vai, daqui para frente precisa ter uma contrapartida, porque a negociação coletiva ela prevê o ganha-ganha para as empresas e para os trabalhadores. Bom, já falamos da organização nacional, já falamos da mesa, já falamos de dinheiro. E seria importante a gente abordar outras questões agora. A Lucimara, na primeira resposta dela, ela deu uma introduzida no tema, mas agora é a hora da gente aprofundar. É uma campanha nacional e a gente, na campanha nacional, a gente fala sobre tudo, né? Além de falar de grana, de reajuste, de PLR, de condições de trabalho, a gente também quer debater outros temas que são caros e importantes e que é o momento melhor para se debater isso é todo mundo junto e reunido e tentar avançar, obviamente, né? Dito isso, eu queria que vocês falassem um pouco de como é que foram as discussões de diversidade, que esse ano na mesa dos bancários foi babado, então eu imagino que, já que é tudo espelhado, muito parecido e tem reflexo, então eu imagino que lá também tenha sido, né? Então, assim, discussões de diversidade, falando de combate ao assédio, violência contra a mulher. Tem debate sobre isso do Coletivo Nacional dos Financiários junto à FENACREF? Chegou a ser abordado isso? Olha, essa discussão, acho que ela está em pauta na sociedade, né? Talvez muito inspirados, espelhados pelos movimentos do Me Too e outros movimentos internacionais e, em grande parte, graças à luta histórica do movimento sindical desse país, que sempre pautou essa questão e sempre pediu um debate sério por parte das empresas. Então, colocar isso em pauta não é uma novidade. Eu acho que o que está mudando é que talvez a concepção da sociedade e a aceitação da sociedade em relação a isso reduziu drasticamente, ainda bem. As pessoas não têm mais tolerância para aceitar que mulheres ganhem menos, que LGBTQIAPN sofram um monte de discriminação, às vezes nem chegam a participar de um processo seletivo, negros e negras estarem sempre em cargos menos remunerados, com pouca ou nenhuma mobilidade dentro da empresa. Então, a gente está, finalmente, construindo uma sociedade que está se colocando a fazer esse debate, a fazer essa reflexão. No caso da mesa dos financiários, e eu acho que a gente precisa frisar muito isso, porque realmente a lacuna de informação dificulta a gente definir aonde a gente quer chegar. Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, precisa empregar mais mulheres, mais quanto? Se eu não sei quantas mulheres estão empregadas, né, dentro dessas financeiras, quais cargos elas executam e qual a média salarial. Então, acho que essa pergunta é importante para a gente afunilar e exemplificar para quem nos assiste o peso que é essa ausência de informação no ramo, né, no segmento das financeiras. Então, a gente fez uma discussão muito à luz do que a gente acompanha nos bancários, do que a gente acompanha na sociedade, do que a gente acompanha em outras categorias que já tenham uma base de informações mais definida. Então, por parte da ACREF, né, que é a representante das financeiras, quando elas finalmente assumem esse compromisso de abrir essas informações, e acho que o tempo todo, né, Jair, eles se colocaram assim muito abertos e receptivos a esse debate. Tem uma sensibilidade por parte das empresas, uma vontade genuína de fazer melhor, de fazer diferente no quesito da diversidade, do combate à violência, de incluir as mulheres, empoderar, de contratar mais LGBTQIAPN. Agora, a gente precisa discutir nessas próximas mesas, né, nesse GT de trabalho, como a gente faz isso. Quais são os mecanismos que a gente vai desenvolver para, por exemplo, mensurar os resultados e como que a gente segue, como que a gente define as próximas estratégias. Certo. Mas tem alguma cláusula sobre isso, Jair? Já na convenção específica dos financiários, sobre esse tema? Sim. Debate de diversidade, combate ao assédio, essas coisas. Acho que foi um ponto que, acho que na entrega da nossa pauta de negociação, que foi a primeira, né, já teve um fato importante, né, porque o presidente da CREF é um negro, é o Tadeu, né, Então, já teve essa mudança, né, que até na mesa nós... Ele é novo lá? Ele é diretor, né, e ele assumiu agora
a presidência da CREF, né, e foi reeleito presidente de novo da CREF. E a coordenadora de negociação da CREF é a doutora Cíntia, que é uma mulher. Então, você vê que já tem uma mudança do lado deles também de cobrança do movimento sindical, referente à diversidade, né? Foi um ponto debatido, foi um ponto que nós falamos muito na mesa, que precisamos, né, qualificar mais as pessoas, seja homem ou mulher, né, aumentar a participação de negros e negras nos locais de trabalho, né, PCDs também, e a CREF recebeu esse debate muito bem, né. Temos a cláusula, sim, temos e a coisa importante que, através do rosto dos financiários, né, que vou falar mais sobre isso aqui. Vamos construir, já vamos entrar nesse ponto sobre a diversidade, porque aí nós vamos ter um conhecimento da categoria. Como está os financiários hoje? Seja homem, mulher, tem PCDs, né? Qual a representatividade, né? Então, foi um debate que evoluiu dentro da CREF, que a gente vinha fazendo há tempo com eles, né? E eles receberam isso muito bem, e acho que foi um avanço importante dentro da CCT das financeiras esse ano. Só um ponto, Érica. Até esse ano, nós temos a CCT, que é a Convenção Coletiva dos Financiários. Sim. E lá já tinha a cláusula de prevenção e combate ao assédio moral e sexual dentro das empresas. Certo. Porém, a financeira que quisessem aderir, fazer uso dessa cláusula... Por adesão. Ela tinha que fazer um acordo específico por sindicato. E esse ano tirou essa necessidade de fazer um outro acordo específico. Então, as empresas que assinam e que concordam que vão seguir a CCT dos financiários, obrigatoriamente, ela já está seguindo uma cláusula, ela já tem um compromisso legal assumido de ter esse canal de prevenção e combate ao assédio moral e ao assédio sexual. O que significa isso na prática? Significa que nós temos algo que vai registrar, apurar, responder e responsabilizar os envolvidos pela prática. Então, isso não é algo pequeno e que, ao longo da história, a gente vai conseguir mensurar os avanços nessa temática. E não cumprir é descumprimento do CCT. É descumprimento dói do no CCT, bolso. Dói no bolso, é passível de judicialização, de intervenção do Ministério Público do Trabalho e de todas as outras instâncias que acompanham o cumprimento desses acordos. E, assim, falando de Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, nós estamos prontíssimos para acolher e apurar essas denúncias, né? Porque o nosso canal dos bancários já é bastante bem estruturado. Então, assim, tem métrica, tem acompanhado ali muito de perto, com bastante seriedade, né? E, assim, agora é só envolver o dos financiários de uma maneira mais efetiva e robusta, né? Na verdade, eu quero dar as boas-vindas, né, aos financiários a esse canal e estimular que usem, né? Dizer que está garantido o sigilo, a gente jamais vai revelar para a empresa quem são, de onde vem, mas é extremamente importante que usem. Um canal precisa ser utilizado. E eu queria dar, agora que já que você está fazendo as boas-vindas e falando que eles podem usar, esse canal ele é tão babado que eu já fui fazer a apresentação dele na USP. A USP precisava implementar algo parecido e eles usaram o nosso como modelo para estudar. Eu fui lá umas 2 vezes, na pandemia, a pedido da secretária-geral à época, que era a Neiva, para fazer a apresentação desse canal. E, assim, ele é tão bem construído e é babado, é coisa chique. Como tudo que a gente faz aqui, não é mesmo? Bom, vocês já deram uns spoilerzinhos, e aí, assim, para a gente fechar essa parte, essa conversa aqui com vocês, um grupo vai ser criado para realizar uma pesquisa inédita no setor para construir o rosto dos financiários. E, muito recentemente, a gente fez uma matéria de resgate do rosto dos bancários, que é de 2000 a 2001, salvo engano, que é um material belíssimo da antiga CNB, que virou Contraf, né? E agora é uma consulta inédita, vamos fazer o rosto dos financiários para poder ver esses aspectos dessa categoria. Vocês já têm ideia de como é que vai se dar esse processo?
e a importância dele. Bom, a importância vocês já falaram aqui muitas vezes, né? Mas fala um pouco da construção disso, se já tem alguma coisa para falar para o pessoal. Eu acho que a grande vantagem de ser o mesmo sindicato dos bancários e dos financiários é que a gente reproduz as boas experiências. Os né? primos irmãos, né? Isso. Então, aquilo que a gente já testou, já tem, né, algo conciso sobre isso, a gente replica também nos financiários. Essa é uma das questões. Então, o mapa ainda precisa, a gente vai ter que discutir juntamente com a CREF e com o movimento sindical quais as regras, qual o alcance, o que exatamente a gente precisa ter de informação para nos municiar no nosso processo negocial. E tem que fazer uma diferenciação. São duas informações distintas. Uma são as informações funcionais, que as empresas, a partir desse ano, serão, aí, por força de acordo, obrigadas a fornecer ao movimento sindical, que é função, quanto contrata, se tem mulher, se não tem, se tem negro, se não tem, aonde que eles estão e por aí vai. Essas são informações funcionais, matrícula, locação, média salarial e etc. E a outra coisa é o tal do rosto dos financiários. É o quem são, né? Isso, que é quem são. Você reproduziu exatamente o que eu estava pensando. É exatamente isso. Quem são? Então, as informações funcionais é o que e o rosto é quem. A gente quer saber quem é esse financiário, quem é que está operacionalizando isso e quais são as principais necessidades desses trabalhadores. O que está doendo? O que é imprescindível para esse trabalhador? O que te move, financiário? É isso que a gente quer saber. E isso a gente vai obter através do mapa. O que, como, quando, serão regras que vai ser definida a partir desse grupo de trabalho e terá que ser uma decisão conjunta entre movimento sindical e o patronal. A gente costuma dizer que a gente avança tanto porque a gente é muito estudioso, né? Porque, assim, sem dados você não consegue interferir na vida das pessoas, então... E, assim, o rosto dos bancários, né? Ele foi o marco inaugural para aquela mesa de igualdade de oportunidades, que é uma mesa permanente e que, assim, que se reúne várias vezes por ano, que os debates, obviamente, se aprofundam na campanha nacional. Mas, assim, é uma história linda. E os financiários estão começando a construir essa história linda também, que vai dar excelentes frutos, tenho certeza. Tem data para começar o debate, Jair? Após a assinatura, eu já estou entrando em contato com a Penacref, né? Após o primeiro pagamento da PLR, né? As diferenças salariais, vamos por parte, né? Da gente sentar e já ver um calendário, né? Já ver um calendário porque já estamos aí em novembro. Então, a ideia é já depois sentar, construir esse calendário, essa agenda, né? Para estar montando, né, a participação, a mesa, para estar discutindo ali os critérios, né, que nós vamos utilizar. E é importante que a responsabilidade maior se cabe à CREF, a Penacref. Isso nós deixamos na mesa. Vocês que têm a responsabilidade de cobrar as empresas, de alimentar os dados. E nós aqui vamos cobrar isso. E fazer valer, né? E fazer o que valer. foi acordado. E fazer valer o que foi acordado. Mas já estamos entrando em contato aí já para sentar, que não é só essa mesa, né, que vamos ter. Vamos ter outras mesas também, importantes, de discussão com eles, né? Então, a gente já vai estar entrando em contato para já discutir a composição, quem vai estar participando do lado da Contraf, né, dos sindicatos, né? Eles também vão estar indicando a participação, mas para a quinzena aí de novembro, a gente já deve ter uma discussão aí com a CREF, já estabelecer as mesas, né? E fazer essa discussão geral, que tem muita coisa boa aí que conquistamos nessa campanha. E aí imagino que à medida que as informações forem surgindo, Contraf e sindicatos vão divulgando. Com certeza. E já vou dar outra informação aqui, que eu acho que eles já sabem, mas é sempre bom reforçar. Reforce. Então, a data limite para pagamento da PLR dos financiários é até 8 de novembro. Tem financeira que vai adiantar, o que é uma coisa boa, certo? Dinheiro no bolso, quanto antes, melhor. Então, tem algumas financeiras que vai adiantar para o dia 31, mas a data limite deles é até 8 de novembro. Uma outra coisa também que eu acho legal a gente falar é que esse ano a PAN Financeira, que faz parte aí do grupo do Banco PAN,
vai aplicar a PLR dos bancários para os financiários. E isso é fruto de uma negociação bilateral, né, que envolveu o Sindicato de São Paulo exclusivamente com o Banco Pan, e é muito resultado da pressão dos próprios trabalhadores. Então, o quanto é importante essa relação, esse contato próximo dos trabalhadores com o sindicato. Os financiários lá trabalham no mesmo prédio que os bancários, eles trocam informações o tempo todo, alguns processos, inclusive, eles trabalham juntos e tinham essa PLR diferenciada. E aí, esse ano, a partir de uma negociação, de uma iniciativa do Sindicato de São Paulo, os financiários do PAN vai receber a mesma PLR dos bancários, então acho que essa também é uma grande conquista. E aí eu já aproveito aqui esse momento para agradecer muito a participação dos financiários do PAN, que foi uma participação massiva, tanto nas 2 plenárias que nós fizemos ao longo desse processo negocial, quanto na assembleia que nós fizemos. Então, esse ano a gente teve uma participação muito maior de todos os financiários, mas em especial os financiários do PAN. Estavam mais mobilizados. Isso. Então, eu quero já agradecê-los e dizer que o sindicato está à disposição para receber denúncias, reclamações, saber o que está pegando, se está cumprindo o acordo, se não está cumprindo o acordo. A gente está lá no dia a dia e também estamos à disposição para recebê-los aqui no sindicato. Só faltou falar do simulador de PLR. E tem o simulador de PLR, ainda bem que você deu a deixa. Já está no ar aí, desde do que nós concluímos o processo negocial, o simulador para você saber o quanto que você vai receber. E é importante você saber antes, porque se vir errado, tem que contar para o sindicato, porque a gente vai cobrar isso em todas as instâncias. Acordo é para ser cumprido. Exatamente. Bom, concluímos aqui a nossa pauta, as nossas perguntas, minhas curiosidades adicionais. Jair, dá um salve aí para a galera. Obrigado pelo convite, é um prazer. Assim, o Sindicato dos Bancários Histórico, né? E eu assumi as financeiras aí em 2006, 2007, né? Sempre tem aquilo que é bancário ou é financiário, né? Mas o sindicato aqui de São Paulo sempre esteve na luta aí das financeiras, né? Vai, vem, aumenta, diminui, né? É uma briga assim que a gente vem mantendo aí essas negociações financeiras, fecha financeira, abre financeira, né? Eu acompanho há muito tempo, já promotores, uma hora o cara é promotor, uma hora o cara é financiário, outra hora ele é comerciário, né? Mas estamos iniciando aí agora uma nova era dentro das financeiras, né? Acho que fechamos um acordo no geral, uma convenção boa, conseguimos mantê-la intacta, trazendo coisas novas, principalmente dentro das causas sociais, né, que é a diversidade. Temos casos de violência das mulheres, igualdade de oportunidade, né? Então, trouxemos coisas novas para dentro da CCT, conseguimos manter aquilo que a gente queria. E um ponto que se pegou muito, até o último dia da assinatura também, que eu fiquei brigando, eles queriam implementar dentro da CCT a coparticipação dos convênios médicos, né? Queriam. Eu falei, bicho, nunca vou fazer isso, não vou aceitar. Clausular coparticipação no convênio médico. E até o último minuto brigamos e não entrou. Isso também foi um grande avanço, foi uma briga ferrenha com as financeiras, né? E conseguimos não clausular a coparticipação dos convênios médicos na convenção coletiva. Então foi uma campanha demorada, né? A gente imaginava que poderia ser uma campanha até rápida, né? Sim. Do nosso lado, mas infelizmente não foi. Mas no final, se você fazer um balanço geral, foi uma convenção boa, foi uma campanha boa, trouxemos avanços e vamos avançar mais ainda. A ideia é avançar mais ainda. Eu sei que do outro lado o trabalhador ele fica se olhando, né? Pô, sou bancário, eu sou financiário. Qual a diferença do bancário para a financeira? Talvez isso seja até um próximo estudo que nós temos que fazer dentro dos sindicatos, né?
que está muito junto ali. Mas, no fim, foi uma campanha boa, valeu a pena. Mais uma campanha que conseguimos fechar, né, com avanços, né, e todos estão de parabéns. Acho que para dar parabéns também para a comissão, que não só eu e a Lucimar, né? Nós temos uma comissão o país inteiro está envolvido, né? Tem a secretária-geral do ramo, da Contraf, os outros sindicatos, toda a nossa assessoria também, que nos assessorou muito bem. Então, todos estão de parabéns. E o Sindicato Bancário de São Paulo, como sempre, eu sou da casa, né? Sou cria da casa, estou fora, mas sou cria da casa. E isso aqui, para mim, é uma grande escola, né? E através do meu conhecimento adquirido aqui, eu levo para fora. Isso aí. Então, obrigado pelo Já que convite. você não é financiário, né? Você é bancário do Itaú. Sou bancário do Itaú. Bom lembrar. E você, Lu? Dá um salve aí para a galera. Bom, eu quero, de fato, reforçar isso que o Jair falou. O processo negocial ele é construído a várias mãos. Tem atores diversos nesse processo e é isso que torna tudo tão consistente e tão diverso. A gente tenta representar o máximo possível, né? O que é complexo é uma faca de dois gumes. Isso também traz alguns desafios de se construir consensos, de se estabelecer prioridades. Então, isso é fruto de muito amadurecimento do movimento sindical e de um longo processo que não começou em 2024, né? Começou há muito tempo antes. E dizer para os financiários que estamos muito movidos, empenhados em fazer uma discussão desse sistema financeiro e que envolva todos, fintech, instituições de pagamento, que agora está na moda, aí, até a Ambev está se aventurando em abrir um banco. E a gente precisa entender qual é o impacto disso no segmento, qual é o impacto disso na categoria, para quem trabalha com isso, para quem atua com isso, quais são os desafios que estão colocados e qual é o desafio de representação também de todo esse contexto que é extremamente diverso. Então, é esse o desafio que está para nós, nós temos clareza disso e estamos empenhados em definir as estratégias que certamente nos levará a um novo momento, a dar um novo passo nesse processo de representação. E agradecer ao máximo a participação, todo o diálogo que a gente vem construindo com esses trabalhadores e dizer que a gente permanece à disposição para recebê-los em todos os canais do sindicato, estamos em todas as redes sociais e pode vir conversar com a gente também pessoalmente, presencialmente, vem tomar um café, conhecer o Edifício Martinelli, que vale a pena. Enfim, estamos aí, estamos junto e vamos seguir assim. É isso aí, a gente é fofo pra caramba, a gente só é ruim com o patrão. Sindicato, quem conhece, curte. É isso, né? Aí, como tem que ser. Muito bem, eu conversei com Jair Alves e Lucimar Malaquias sobre a campanha nacional dos financiários, que foi encerrada recentemente. Se você financiário está conhecendo a gente agora, não esquece de se aproximar. Se você não é sócio, por favor, fique. Se você tem um amigo para apresentar, apresente, porque a luta é coletiva. Vejo vocês qualquer hora, tá bom? Tchau.